Bíblia diz: o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um Salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, ele purifica leprosos, ele perdoa pecadores, ele absolve devedores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco, ele abençoa crianças, ele serve o infortunado, ele considera o idoso, ele recompensa o diligente, ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada do livramento, ele é o caminho da paz. Ele é a rodovia da justiça, ele é a estrada da santidade, ele é o portal da glória. Você o conhece bem, sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente, o seu reino é reto, o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão. Você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei.
Olá, meus irmãos, saúdo a todos com a graça e paz do Senhor Jesus, amém? Vamos juntos nessa manhã louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Convido você aí na sua casa para junto conosco louvar e engrandecer o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor. Vamos começar dizendo que Ele é exaltado, o Rei exaltado em toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E é na presença do Senhor Jesus que podemos estar reunidos, apesar de virtualmente, mas estamos reunidos como igreja, prestando o nosso culto ao Senhor, amém? Vamos continuar nesse espírito de louvor e adoração ao Senhor. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Jesus, Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso
nossa adoração. Declare, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos declarar do início: não há nada igual, não há nada melhor que o teu amor, Senhor. Não há nada igual, Não há nada melhor, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi. eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo, É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo vem encher, vem nos inundar. Inunda os nossos corações, Senhor. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Enche-nos, ó Pai. Enche-nos até transbordar, Senhor, do teu amor, ó Pai. Que nós venhamos resplandecer a tua luz, Senhor. Onde quer que estejamos, ó Pai, que não sejamos nós, mas que seja o teu Espírito resplandecendo através das nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, por esse período que podemos te louvar, ó Deus, entoar canções ao teu nome, Senhor, declarando o quanto tu és santo, o quanto tu és maravilhoso, ó Deus. Te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado, ó Pai.
Abençoe, Senhor, cada família, cada pessoa que participou conosco desse momento de louvor. Que o Senhor venha fortalecer a fé de cada um, que o Senhor venha habitar nessa casa, que o Senhor venha derramar graça e misericórdia sobre esta família, ó Deus. Assim nós te oramos e agradecemos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é o valor da sabedoria. O texto é Provérbios capítulo 2. Daqui a pouco a gente vai ler essa passagem. Aproximadamente 5 meses atrás, ou um pouco mais, na verdade, a gente estava entrando num dos períodos mais difíceis da história de muita gente. Não vou dizer que é de todos, porque cada um tem a sua história e tem os seus desafios. Mas para muita gente, esse foi um dos períodos mais difíceis, mais intensos das suas vidas. De uma semana para outra, o nosso país aqui entrou em isolamento social, né? Eu lembro que num domingo a gente estava, e aí, vai ter culto? Não, vai dar para ter culto tranquilo nesse domingo. Teve uma reunião até com a liderança, né? Todo mundo estava, no outro domingo a igreja estava fechada, não sei se vocês lembram disso. Nesses meses muitas mudanças aconteceram, né? Em todas as esferas foram muitos os aprendizados, espiritualmente falando, emocionalmente falando, relacionalmente, familiarmente, profissionalmente e até do ponto de vista social, sociológico da sociedade, né? E foi muito comum, a gente ouve isso até hoje, mas foi muito comum a gente ouvir nesse período as perguntas das pessoas dizendo assim, como é que será que vai ser esse mundo no pós-isolamento, ou né, no pós esse cenário, quando relaxar isso, que é um pouco do que a gente já está vivendo aqui, apesar de não ter solucionado. Será que a gente vai ter pessoas mais sábias, mais sensatas, mais sensíveis ao próximo? As pessoas perguntavam isso, né? Ou será que nada vai mudar? Eram essas perguntas que muitas vezes eram feitas. E o que estava por trás desse raciocínio é a ideia de que uma situação difícil como essa, extrema como essa, teria capacidade de fazer com que pessoas fossem mais sábias, com que situações difíceis transformassem as pessoas. E a pergunta que eu queria fazer é o que a Bíblia nos ensina sobre o caminho para que de fato possamos nos tornar pessoas mais sensatas e mais sábias. Eu acho que essa é a pergunta que eu quero começar lançando, porque o que eu disse muitas pessoas colocaram a expectativa no contexto em que vivemos como uma fonte de transformação. E a pergunta é o que a Bíblia nos ensina, muito antes disso e apesar disso, sobre qual é o caminho para que nós de fato sejamos transformados e mais especificamente para que nós possamos viver uma vida mais sábia. Eu quero falar sobre isso nessa manhã, né? O que Deus fala que precisamos fazer para conseguirmos, por exemplo, tomar decisões melhores em meio aos dilemas que a vida traz, para conseguir viver uma vida mais equilibrada. Como é que eu posso aproveitar esse momento de recomeço para muitas pessoas, para famílias, para negócios, evitando erros do passado e sendo mais sábios? E eu acho que essa mensagem fala com crianças que estão aqui, com adolescentes, com jovens, com adultos, com idosos. Eu acho que isso fala com qualquer tipo de pessoa, porque a vida demanda isso em qualquer fase que nós estejamos. E aí eu creio que essa mensagem pode nos ajudar, ela é baseada no livro de Provérbios. Esse livro, ele foi escrito, né, pelo filho de Davi, o rei Salomão, o homem, segundo as escrituras, mais sábio, mais conhecedor do mundo. E Provérbios, ele traz orientação para a vida como um todo. E ele tem o objetivo de nos ensinar como viver a vida real de maneira sábia. Quando a gente sai e quando a gente vive a vida no dia a dia, de segunda a sexta, como eu posso ser mais sábio, como eu posso cometer menos erros, como eu posso ser uma pessoa mais sensata, como eu posso ser alguém mais equilibrado nas minhas escolhas. Então o livro fala sobre questões tão práticas como dívidas, né? Como não me endividar, ou como trilhar caminhos para evitar isso, como não ser apegado a vícios. Ele fala, por exemplo, especificamente do álcool, que era um vício que já existia naquela época. Fala sobre fofoca, né, que é uma luta que muitas pessoas travam. Fala sobre a imoralidade, fala sobre a administração da vida diária. E tem uma razão para que o livro de Provérbios nos pareça tão prático, né, nos pareça tão real. Porque, na verdade, os provérbios são nada mais, nada menos do que reflexões humanas sobre experiências individuais à luz dos ensinamentos de Deus. É alguém que está vivendo experiências
reflete essas experiências acerca do que a Bíblia ensina e traz um ensinamento. Então ele é muito prático, ele traz coisas muito reais para as nossas vidas. Por isso, irmãos, o livro de Provérbios, ele é urgente, ele é necessário, especialmente em um mundo que mais do que nunca tem abandonado o conselho de Deus para viver a sua vida. Acredita que viver a vida comum e diária não tem nada a ver com isso. Isso aqui, o texto bíblico, é algo até valar para o culto, para ter uma experiência ali, vamos dizer assim, totalmente desconectada da realidade, mas isso, pronto, é isso, acabou. E as pessoas esqueceram que isso aqui tem a ver com a nossa vida, com o que nós nos portamos, fazemos e vivemos nas nossas escolhas diárias. Então a gente vai ler esse capítulo 2 e eu queria convidar você a pedir sua atenção para que a gente possa refletir no que Deus quer falar aos nossos corações. O capítulo tem 22 versículos, então eu peço sua atenção, não se desconecte de cada um desses versículos, eu vou lê-los todos e peço sua atenção. Capítulo 2, versículo 1, começa dizendo assim: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, versículo 3, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Posso pedir sua ajuda da igreja para ler do 9 ao 15? Vocês podem ler juntos, dizendo assim: então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso guardará, e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andar por caminhos de trevas. Tem prazer em fazer o mal, e exultam com a maldade dos perversos. Gente que anda por veredas tortuosas, e no caminho se extravia. Eu vou ler a partir daí, versículo 16. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Ela se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que ela procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas dos justos, pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Senhor Deus e Pai, fala ao nosso coração por meio da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo ele tenha plena liberdade aqui, porque nós somos somente instrumentos e ao mesmo tempo alvo dessa palavra, mas quem faz tudo isso, Pai, é o Teu Espírito através de nós. Por isso que pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, nos transforme, que essa palavra venha não somente como uma nova informação, mas como uma fonte de transformação para a nossa vida. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu vou trabalhar essa mensagem em cima de 3 perguntas. A primeira pergunta é: o que é a sabedoria? A segunda pergunta: por que precisamos da sabedoria? E terceira pergunta: como obter a sabedoria? Então eu vou começar respondendo a primeira delas. O que é a sabedoria? Porque o texto fala, né? Curiosamente, o texto fala 6 vezes sobre sabedoria, mas nenhuma delas explica ou conceitua o que é a sabedoria. Então eu creio que antes da gente falar o porquê nós precisamos dela, a gente precisa entender o que ela significa. A gente tem um costume de confundir, ou pelo menos algumas pessoas têm, de confundir sabedoria com inteligência, confundir sabedoria com formação acadêmica, confundir sabedoria com conteúdo. Mas segundo o conceito bíblico, irmãos, uma pessoa estudiosa não é necessariamente uma pessoa sábia.
Pessoas inteligentes podem levar uma vida sem discernimento e sem sabedoria. Enquanto a inteligência está muito ligada à mente, ou seja, à capacidade de raciocínio e à capacidade de armazenar informações, a sabedoria envolve a mente, sim, mas a sabedoria envolve as emoções, a sabedoria envolve a vontade e a sabedoria envolve especialmente as ações que se traduzem de tudo isso. Inclusive hoje, os campos das ciências do comportamento estão se dedicando a estudar uma coisa que a Bíblia já dizia há muito tempo, que era sobre a sabedoria. As pessoas estão se perguntando na psicologia como sermos mais sábios. O problema é que eles não vão encontrar nunca as respostas plenas, porque, como eu vou mostrar aqui, a gente só vai encontrar isso na fonte, que é o próprio Deus. Eles vão tatear, vão encontrar algumas coisas, mas não vão encontrar plenamente a resposta para isso. Escolas estão introduzindo em seus currículos inteligência emocional, que a Bíblia já ensinava há muito tempo. Tem a ver com a sabedoria. Então, irmãos, no contexto bíblico, ser sábio tem a ver com a capacidade de você administrar suas emoções, tomar decisões sensatas e corretas, e viver de forma equilibrada, mesmo diante de um mundo mau e mesmo diante de situações difíceis. Ou seja, a sabedoria tem muito mais a ver com ações práticas do que com um conhecimento meramente teórico, mas não para por aí. Porque essa habilidade, essa capacidade de viver de maneira equilibrada, e aí eu já comecei falando sobre isso, tem uma origem e tem uma fonte espiritual e transcendente. Não é algo meramente biológico ou imanente. A sabedoria está diretamente ligada a Deus, porque Ele é a fonte da sabedoria, Ele é a fonte do conhecimento, Ele é a fonte do discernimento. É isso que o versículo 6 do capítulo 2 que a gente leu fala: pois o Senhor é quem dá a sabedoria e de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ou seja, segundo a Bíblia, que nós cremos que é a revelação verdadeira de Deus e do mundo, é impossível dissociar a verdadeira sabedoria do conhecimento, dissociar essas coisas do nosso relacionamento com Deus. Porque sendo Deus o próprio Criador do mundo e da humanidade, Ele também é o Criador da sabedoria. Por isso é impossível alguém desejar uma vida verdadeiramente sábia que seja autônoma, que seja autoexistente. A sabedoria não é autoexistente. A sabedoria, ela depende de alguém da qual ela foi criada. E assim como nós, a sabedoria subsiste em Deus. Um versículo talvez dos mais conhecidos em Provérbios é Provérbios capítulo 9, versículo 10, que fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Esse temor aqui, irmãos, não é um terror de Deus, mas é uma reação reverente de admiração e de confiança de um Deus que é plenamente sábio, justo, conhecedor e santo. Então, sob a ótica da nova aliança, nós agora que vivemos no tempo depois da revelação de Cristo, da descida do Espírito Santo, quem teme a Deus é aquele que confia na pessoa e na obra de Cristo, ou seja, é uma pessoa que creu no Evangelho, que se tornou um discípulo do Senhor Jesus. E é a partir dessa confiança, desse novo nascimento, que nós podemos desenvolver a capacidade de viver sabiamente. Eu destaquei aqui a palavra podemos, por um motivo. Porque eu percebo que há pessoas que ouviram o Evangelho, que creram em Cristo, que foram salvas, foram verdadeiramente salvas. Não duvido nem da autenticidade da fé da pessoa, mas não têm usufruído do privilégio de crescer em sabedoria na sua caminhada de vida. São pessoas que se acomodaram com a ideia de que já receberam a salvação e ignoram a abundância de vida, de sabedoria que Deus quer nos trazer para essa realidade aqui e agora. Ou seja, ou talvez ainda, na verdade, para alguns, não seja nem o caso de ignorar essa realidade, mas sim o desafio de exercitar essa sabedoria. Eu até entendo que isso é importante, mas eu não consigo. Eu não tenho essa sabedoria em meio a tantas situações difíceis que minha vida apresenta. Então eu quero começar essa mensagem já apresentando 2 convites. Porque aos que não são discípulos de Jesus, eu só tenho um convite a fazer. Creia em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Siga-o. E aí você vai estar em condições de começar a buscar isso que a gente está falando aqui.
Porque enquanto isso não for feito, vão ser pessoas tateando a busca da sabedoria e nunca vão encontrá-la. Então esse é o primeiro convite. E a todos os outros que são discípulos do Senhor Jesus, e que eu quero deixar logo de cara aqui a lembrança de que você já recebeu tudo que você precisava para viver uma vida sábia. O que agora nós precisamos fazer é o que o texto vai continuar a ensinar. Deus já nos deu em Cristo essa capacidade. E aí eu quero te convidar a refletir um pouco mais detidamente de como isso pode ser aprofundado nas nossas vidas. Mas antes disso, eu quero responder a segunda pergunta. Por que precisamos de sabedoria? É algo meio óbvio, mas eu acho que o texto ele traz exemplos práticos disso, de situações reais, de como a sabedoria nos ajuda. Então, Provérbios 2, do versículo 5 ao 11, eu vou reler esses trechinhos só para a gente não perder de mente o que é que ele está querendo dizer aqui. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva, presta atenção, Deus reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Eu acho que os pós-modernos enlouquecem com isso, né? Você entenderá o que é justo, direito e certo. As pessoas não acreditam nisso. Pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. Então, irmãos, o primeiro motivo, eu vou falar de dois aqui, porque nós precisamos da sabedoria segundo o texto bíblico, é porque a sabedoria ela confere sensatez e ela nos ensina o que é justo, o que é direito e o que é certo. Como eu falei, para uma sociedade pós-moderna que não crê mais em verdade, não crê nesse conceito de verdade, uma afirmação como essa pode parecer absurda, ou na melhor das hipóteses, uma afirmação simplista ou até ingênua. Afinal, a gente tem sido ensinado a crer, ou melhor, a não crer em valores morais objetivos e a também não crer num conceito de verdade. É isso que a gente tem aprendido direta e indiretamente nas escolas, nas universidades. É isso que tem sido ensinado, ainda que não seja explicitado dessa forma. Mas a marca do povo de Deus é não se amoldar ao padrão do mundo. A marca do povo de Deus é ser moldado pelo caráter e pela revelação de Deus. Por isso nós cremos que a sabedoria vinda de Deus é capaz de fazer com que pessoas tenham a capacidade real de serem sensatas, de terem bom senso e de saberem o que é certo em meio às mais diversas situações da vida. Repito, eu sei que sensatez é um conceito subjetivo, bem subjetivo, mas dificilmente o insensato discerne a sua insensatez. Mas isso não muda o fato de que o bom senso e a sensatez existem. Não significa que porque pessoas não conseguem discernir o que é sensato, que a sensatez não existe. E aí a pergunta é como avaliar então se eu sou sensato? Se eu estou vivendo uma vida sensata? Se eu estou escolhendo e fazendo escolhas e tomando decisões sensatas? E o texto que lemos, irmãos, eles associam a sensatez e o bom senso diretamente, está conectado ao que é justo, ao que é direito e o que é certo. Essas coisas não são dissociadas, elas estão conectadas. Por isso, o bom senso e a sensatez nunca pode ser avaliada com base nas minhas opiniões pessoais. Eu não tenho bom senso e eu não sou sensato conforme aquilo que eu acho que faz sentido, mas deve ter com base naquilo que Deus revela como que é certo. Eu sei que esse assunto ele é impossível de ser tratado aqui, que eu vou falar agora, e nem é o objetivo explorar as questões mais práticas disso que eu vou falar. Mas a situação da criança que abortou a sua filha é um assunto que eu acho que a igreja não pode se excusar, apesar de nós não termos que ter as respostas fechadas e objetivas para isso, mas nós precisamos refletir um pouco do que aconteceu ali. Eu acho que serve um pouco de exemplo até para a gente entender um pouco sobre bom senso, sensatez e entender o que é justo, direito e certo. Porque de um lado, irmãos, nós vemos ali uma criança que engravidou por ter sido estuprada e que teve que lidar
com a gestação na infância, com risco de vida. Isso é um mal. Por outro lado, o aborto é um assassinato. É um outro mal. A gente está diante de dois males. Na verdade, está diante de vários males ali naquela história. A pergunta que a gente se faz, olhando para um texto como esse de Provérbios, é como é que um cristão lida com isso de maneira certa e, ao mesmo tempo, de maneira sensata. Ou seja, de maneira sábia. Eu não sei se tem uma resposta para isso. A gente precisaria de talvez um encontro para falar só sobre esse assunto. Eu não tenho por objetivo tratar disso aqui agora. Mas o meu ponto é, não me parece que as pessoas que foram em nome de Deus ali para aquele hospital agiram de maneira sensata e com bom senso. Me parece que passou longe disso. Porque aquilo, na verdade, foi um ato político transvestido, vestido da religião. Em meio a tantos males que já estavam existindo, mesmo que aquelas pessoas, como nós cristãos entendam que o aborto é um mal, que é um pecado, eles não iriam resolver e não iriam impedir aquele fato ali naquela investida que eles fizeram. Eles não iriam fazer aquilo. Eles não iam tirar a mão do médico e simplesmente impedir que aquele acontecimento fosse feito, que aquela morte fosse executada. Em meio a tantos males, em vez de serem fonte de graça, eles foram fonte de mais desgraça, defendendo a vida de uma criança que é tão preciosa e que foi morta, que nós lamentamos, imprimiram marcas profundas, provavelmente até o final da vida de uma criança que estava ali sofrendo profundamente e que não teve nenhuma culpa dentro daquela sala do hospital. Como é que vai ser a vida dessa menina a partir de agora? Acho que ela vai ter que mudar de nome, ela vai ter que mudar de país, porque ela vai ser para sempre a menina que ficou marcada por ter um aborto na sua infância. Então, eu repito, irmãos, eu não tenho todas as respostas para isso, mas o que eu sei, diante do texto que eu estou falando aqui, é que ser sábio não é somente saber as coisas certas. Porque talvez a gente concorde em muitas coisas do que com aquelas pessoas que foram protestar ali em relação ao aborto. Talvez eles sejam exatamente pró-vida como nós somos pró-vida. Mas a diferença é a forma como aquilo foi tratado. Então, ser sábio não é somente saber as coisas certas, mas é saber defender o que é certo, da maneira certa e no momento certo. Eu vou repetir, ser sábio não é somente saber as coisas certas, mas é saber defender o que é certo, da maneira certa e no momento certo. Como é que a gente traz isso para a nossa vida diária, irmãos? A gente precisa saber que a sabedoria divina nos capacita, em primeiro lugar, para compreender o que é certo. Nós não podemos, por exemplo, num caso desse, abrir mão de continuar crendo que vida é vida, e que foi Deus que soprou vida, e que nós somos a favor da vida. Isso é o certo. Mas nós precisamos aprender como fazer o que é certo de maneira abençoadora e não destrutiva. Como nossos casamentos precisam dessa sabedoria. Como os pais e filhos precisam dessa sabedoria. Como os nossos ambientes de trabalho precisam dessa sabedoria. Como as nossas amizades precisam dessa sabedoria. Como a nossa igreja, como a igreja de Cristo precisa dessa sabedoria. Que Deus nos conceda em nome de Jesus, em nome de Jesus. Porque é dele. É só ele que pode nos capacitar, irmãos. E uma outra coisa, porque nós precisamos dela, é porque a sabedoria protege quem anda com integridade. Ao nos ensinar o que é certo segundo o padrão de Deus e nos conferir sensatez, a sabedoria nos guarda de diversos males. Em outras palavras, irmãos, a sabedoria nos protege do mal, pois nos faz andar no caminho de Deus e nos faz abandonar os caminhos de morte. Isso não tem a ver somente com a salvação eterna. Claro que tem, porque a salvação eterna é a vida eterna. Mas tem a ver com as coisas mais rotineiras que nós fazemos no nosso dia a dia. Não tem a ver só com usos e costumes, mas tem a ver com o estilo de vida que nós desenvolvemos e levamos na nossa vida. Por exemplo,
as pessoas com quem convivemos, os lugares que frequentamos, aquilo que consumimos, como lidamos com o dinheiro, a nossa visão sobre os prazeres, entendendo que há prazeres lícitos e prazeres ilícitos, as prioridades que norteiam a nossa vida. Quando a gente pega só uma dessas coisas, as pessoas usam para dizer que isso é caretice. Quando a gente junta isso num pacote, a gente vê o quanto isso muda a vida de uma pessoa. Quando a gente junta tudo isso num pacote, a gente vê que isso leva a caminho de vida ou a caminho de morte. Irmãos, nenhum de nós é capaz de compreender o quanto a sabedoria de Deus já nos preservou de diversos perigos espirituais, morais e físicos. A gente nem tem a capacidade de compreender isso. Se você parar para puxar pela sua memória o quanto o seu conhecimento de Deus mudou a sua história, o quanto isso mudou a vida que você levaria, você olha, meu Deus, como a tua sabedoria me protegeu, me preservou. Salomão descreve 2 exemplos disso aqui. Ele fala do caminho dos homens maus, a sabedoria o livrará do caminho dos maus. Aí ele fala que eu não vou ler por conta do tempo. Mas eu acho que isso é um exemplo para nós, porque a Bíblia, por mais que todos sejamos pecadores, quando ele fala aqui dos homens maus, ele está falando de pessoas que intencionalmente rejeitaram a Deus e que deliberadamente escolheram o caminho das trevas. São pessoas que escolheram e têm satisfação em fazer o mal e distorcer as coisas boas que Deus criou. Às vezes, essas pessoas são facilmente identificadas, porque já são caricatas na sociedade. Como, por exemplo, um estuprador que fez isso com essa criança. É uma maldade profunda. É uma maldade que nos deveria trazer uma indignação e dizer, Senhor, pelo amor de Deus, Pai, por favor, traz a tua justiça, traz a tua graça, porque tu és um Deus gracioso. Mas esse ato que foi realizado, ele foi muito mal, Senhor, com essa criança. Então, às vezes é mais fácil, porque há figuras mais caricatas que nos mostram que não devemos nos associar. Mas em outros casos, esses homens e mulheres estão vestidos de terno, de gravata, com boas roupas no Congresso Nacional. Em outros casos, estão até de terno e gravata com a Bíblia na mão. O que torna mais difícil perceber qual é o caminho desses homens maus. Às vezes, trazendo para a nossa vida, é um novo partido que surge para um cristão, para uma cristã, que está há tanto tempo constituir família, tanto tempo querendo constituir família, mas uma pessoa que não tem nada a ver com valores de Deus, com o reino de Deus, com a sabedoria de Deus, que não tem qualquer temor a Deus. Em outros casos, é um possível sócio que aparece para a sua empresa, que seria provavelmente a solução para a crise que você está vivenciando, mas que tem um histórico completamente pervertido no mercado. E aí a Bíblia começa a nos dizer o caminho dos homens maus. Às vezes, adolescente, é aquele amigo que parece que é muito legal, que vai ser muito bacana passar a ter uma intimidade com ele, mas você vê a história dos males que ele já fez a outras pessoas ali ao seu redor, e você diz assim, caminho dos homens maus. Caminho dos homens maus. Eu não posso me influenciar, eu preciso ser um influenciador na vida dessa pessoa e levar Cristo para ela e não permitir que ela molde os meus caminhos. Precisamos da sabedoria de Deus. E um outro exemplo que Salomão dá, irmãos, é o caminho da mulher imoral. Ele fala, né? Ele também o livrará da mulher imoral. E depois, eu não vou ler tudo por conta do horário, mas ele diz, os que a ela procuram jamais voltarão, nem tomarão a encontrar as veredas da vida. Já aí no versículo 18 ou 19. Há comentaristas bíblicos que entendem que a mulher imoral aqui poderia ser entendida como também uma referência ao mundo incrédulo. Honestamente, eu não acho que faz sentido isso. Eu acho que ele está falando aqui mesmo da imoralidade sexual, ele está falando da infidelidade conjugal. E eu creio que a Bíblia deu um destaque para isso aqui, irmãos, porque isso é muito sério. Desde os tempos antigos até os dias de hoje, o problema do adultério se repete para destruir casamentos e destruir famílias. É algo tão sério que Salomão fez questão de dizer, os que a ela procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. É como se ele estivesse dizendo assim, isso é algo tão sério, que normalmente quem entra por esse caminho é algo tão sedutor, que é muito difícil abandoná-lo. Não é impossível, nós cremos, porque não há impossível para Deus, não há limites para a graça de Deus. Mas ele fala do alerta do
preso, né? Como ali no Senhor dos Anéis, o anel revela esse poder do pecado, isso revela esse aprisionamento que pecados como esse podem trazer para a vida das pessoas. E a verdade, irmãos, é que no final das contas, a sabedoria não nos protege apenas nos livrando dos males, mas o texto termina dizendo que a sabedoria nos coloca no caminho certo. É isso que o texto termina dizendo. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas do justo. Ou seja, não é só uma questão de nos tirar dos caminhos tortuosos, mas a sabedoria nos faz andar no caminho das pessoas que conheceram a Jesus e que amam a Jesus. Um dos livros mais conhecidos, né, depois da Bíblia, é O Peregrino, de John Bunyan. Não sei se quem já leu, mas é muito curioso, porque na jornada dele, ele ali que é o cristão, né, conhecido como cristão, e ele está na jornada até o reino celestial, é muito curioso, porque ele lida com esses dois tipos de pessoas, e a reação dele é muito clara. Ele entende que os homens maus, ele não pode ser influenciado, ele inclusive se revela como evangelista para aquelas pessoas, mas ele diz, olha, tem os meus limites aqui com você, e pelo contrário, aqueles outros que são os homens de Deus para a vida dele, ele se associa, ele abre o coração, ele pede ajuda, e no final das contas é muito claro que o livro termina que ele só conseguiu chegar no destino dele, porque ele teve esse discernimento de maneira muito clara, ele aprendeu muito isso, ele contou com o evangelista no início, ele contou com o irmão fiel no meio, são os nomes mesmo que o livro dá, né? E concluiu sendo encorajado pelo esperançoso, e ele no final consegue chegar no reino, no final da jornada celestial. E da mesma forma acontece conosco, irmãos. Nós precisamos pedir sabedoria a Deus e precisamos pô-la em prática para discernir os homens e as mulheres de bem, que são instrumentos e que Deus quer usar como instrumento para nos colocar no caminho certo. Então eu concluo respondendo essa última e terceira pergunta, que é a grande pergunta, talvez. Como obter, então, a sabedoria? Como vivê-la? Como desenvolvê-la? Uma vez que a gente tratou sobre o que é a sabedoria e sobre a sua importância, eu preciso falar como obtê-la. E a resposta para essa pergunta se dá de duas formas, foi como eu comecei falando. É impossível alguém desejar a verdadeira sabedoria de maneira autônoma e autoexistente. Você pode procurar em qualquer dos filósofos. Os filósofos, na verdade, eles estão tateando isso. E aqueles que tiveram mais êxito em respondê-lo foram aqueles que partiram do pressuposto de que Deus é a fonte da sabedoria. É impossível receber sabedoria sem se submeter ao governo de Deus. Ou seja, é impossível ser sábio sem crer no Evangelho e se tornar um discípulo de Jesus. É um passo essencial. Você pode dizer, mas eu conheço pessoas sábias que não são discípulos de Jesus. Sim, é uma fonte da graça de Deus. Deus derrama ali, mas ela não é plenamente sábia, porque é impossível viver essa plenitude da sabedoria, porque Cristo está dissociado daquilo e nele nos movemos, vivemos e existimos. É impossível essa experiência acontecer até que nós tenhamos a revelação do mundo em que nós estamos vivendo, por quem nós somos sustentados, para quem nós vivemos. Colossenses capítulo 2, versículo 3 diz, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele. E se alguém tem algum lampejo disso sem ele, é a graça comum dele que está espalhada no mundo. Mas é alguém que está só tocando no rabo do elefante, mas não consegue tocar na tromba, que não consegue tocar na pata, só enxerga uma parte desse mundo da sabedoria. Então, irmãos, é a partir dessa confiança que a pessoa é introduzida nesse caminho da sabedoria. E aqueles que são discípulos são chamados a buscarem essa sabedoria. É isso que Provérbios capítulo 2, versículo 1 a 5 começa falando. Eu vou reler, caminhando para o final, porque eu preciso que você preste atenção em como esse provérbio começa. Preste atenção. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Preste atenção nos verbos que ele usa aqui. Se você aceitar, se você guardar, se você der ouvidos,
se você inclinar, se você clamar, se você gritar bem alto, se você procurar, se você buscar. O texto esses verbos revelam algo muito incomum. Primeiro é o esforço de quem busca e a intensidade com que busca. Em outras palavras, apesar de a salvação ser uma obra graciosa da parte de Deus, a sabedoria, o crescimento na sabedoria não vem por osmose na vida cristã. Deus espera que ela seja intencionalmente almejada e buscada pelos seus filhos. Tiago, irmão de Jesus, entendeu isso e, inspirado pelo Espírito Santo, Tiago capítulo 1, versículo 5 e 6, disse: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. E tem um detalhezinho ainda que Tiago fala: peça, porém com fé, viu? Sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Irmãos, a maioria das nossas orações, nós não temos como ter certeza de se Deus vai responder sim ou não. Não é verdade? Deus, por favor, Senhor, me ajuda a passar naquele concurso. Deus pode dizer sim e Deus pode dizer não, filho, não é para você. Mas o que esse texto está dizendo é que aquele que ora com fé verdadeira por sabedoria pode ter a certeza de que Deus vai concedê-la. Veja que coisa profunda. É uma das orações que Deus garantiu que vai atender. Quem aqui precisa de mais sabedoria para a sua vida? Eu preciso de mais, irmãos. Demais, desesperadamente. Eu quero concluir lendo Isaías capítulo 11. Essa é uma profecia messiânica, onde uma das características de Cristo é o seu espírito de sabedoria, que produz paz, produz a shalom de Deus. Você pode ler comigo? Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Vamos todos juntos a partir do versículo 2. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca, matará os ímpios. A retidão será a faixa de seu peito e a fidelidade o seu cinturão. Deixa eu ler a partir daí. Escuta o que o texto conclui dizendo: o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Essa profecia, irmãos, nos traz tanto um refrigério, por lembrarmos que um dia nós vamos viver essa experiência, numa terra que vai ser governada por um rei que é plenamente sábio e com cidadãos cheios de sabedoria, com espírito de sabedoria que ele fala. Mas ao mesmo tempo, não posso deixar de concluir essa mensagem dizendo que essa profecia nos traz o desafio de lembrarmos que nós cristãos somos chamados a manifestar esse espírito de sabedoria aqui e agora nesse mundo caído, porque o Deus a quem servimos concede esse espírito aos seus. E se ele nos concede, nós somos chamados a
partilhar esse privilégio com o mundo que é carente de sabedoria. Repito a pergunta, irmãos. Quem aqui precisa de mais sabedoria para a sua vida? Vamos orar.